Pessoal da disciplina de resistência dos materiais, dando continuidade aos nossos estudos na questão teórica e também prática da disciplina de resistência dos materiais. Nós, recapitulando aqui, nós vimos na aula passada, aqui na apostila de vocês, os conceitos de deformação e o que seria deformação normal e deformação, vamos aqui em deformação normal e deformação por cisalhamento. Diante disso, vocês tiveram aqui alguns exercícios resolvidos, né, já com a resolução, tanto de deformação normal quanto de deformação por cisalhamento, no exercício 1 e o exercício 2. Né? Esses exercícios também vocês receberam um link com a devida descrição, o passo a passo como é que seria resolvido. Lembrando que eu também sugeri que vocês fizessem uma revisão ampla nos conteúdos dessa apostila lá no início, principalmente com relação à questão do teorema de Pitágoras e trigonometria. A questão do seno, cosseno e tangente que auxiliou vocês. No entanto, está aqui as resoluções e acompanhado disso aqui vai também o link dos exercícios resolvidos que eu mandei para vocês. Bom, hoje nós vamos ver a questão não só das deformações, né? Vocês observam que aqui o que a gente estudou o que nós estudamos foram o conceito de deformação, né? No entanto, hoje nós vamos estudar também o que é a tensão. Esse nomezinho aqui, tensões, né? O plural de tensão. Bom, então, deformação, vocês viram na aula passada que é o corpo, quando ele é sujeito a alguma força, ele sofre a deformação. Então, para que haja uma deformação, podemos assim falar, é necessário que aplique sobre ele uma força, certo? Um peso qualquer. Por exemplo, como eu falei a questão do elástico da mola. Quando você puxa, você está aplicando sobre ela uma força de tração. Quando você empurra essa mola, você aplica sobre ela uma força de quê? De compressão, que a gente viu isso na aula passada. Então, ao alterar o formato, essa mola, ela sofre o quê? Uma deformação, que chamamos de deformação. Para que haja deformação, aplicamos uma força ao material. Essa força, então, é denominada de tensão, ou tensões, no plural de tensão. Então, a tensão nada mais é do que a força aplicada sob diversas formas diferentes em um corpo, de modo a provocar uma deformação nesse corpo. Por exemplo, os carros passando sobre uma ponte, é a tensão, ou seja, a força, o peso dos veículos é a tensão sobre aquela ponte. Ao você esticar uma mola, né, a tração, você está aplicando sobre ela uma tensão. Ao você empurrar, na compressão, você está aplicando também sobre essa mola uma tensão. Então, a tensão é a força aplicada a um corpo, provocando nele a deformação. Então, aqui no enunciado diz o seguinte: os conceitos de tensão e deformação podem ser ilustrados de modo elementar, considerando o alongamento de uma barra prismática, né, barra do eixo reto. Então, considerando aqui, considere-se uma barra prismática. Então, vejam aqui a partir deste ponto do enunciado. Considere-se uma barra prismática carregada nas extremidades por forças axiais P. Forças que atuam no eixo da barra. Ou seja, vocês consideram uma barra prismática, um prisma, uma barra circular. E nas extremidades dessa barra, nas pontas, é aplicada sobre ela uma força, chamada força axial P. Essas forças produzem um alongamento uniforme ou tração na barra. Sob a ação dessas forças, originam-se esforços internos no interior da barra. Para o estudo desses esforços internos, considere-se um corte imaginário na seção por milímetro normal e seu eixo. Continuando, removendo-se, por exemplo, a parte direita do corpo, os esforços
internos na seção considerada, MM, transformam-se em esforços externos. Supõe-se que esses esforços estejam distribuídos uniformemente sobre toda a seção transversal. Então, em miúdos, né, para que fique mais claro entender, a gente sai da questão conceitual. Considere aqui essa barra prismática aqui que vocês estão vendo, né? Pode ser uma barra de ferro. Considere aqui toda essa barra prismática aqui, toda essa barra aqui. Então, sobre essa barra, o enunciado diz que é aplicado sobre ela forças de tração ou de compressão, né? Essas forças eles chamam de P aqui, ó, indicado aqui nessa setinha. Essa força e essa outra força aqui. Então, o que o enunciado quis dizer? Que a força aplicada sobre essa barra, ela resulta também não só nas forças internas aqui, ó. Você imagine aqui que essa barra, nesse formato aqui azul, ela, à medida que é aplicado sobre ela uma força, ela aumenta seu tamanho, como a mola aqui, ó. Vocês observem, nessa parte. No entanto, quando você faz um corte, representando aqui de preto, sobre essa barra, o texto diz o seguinte, que imaginando que há um corte sobre essa barra, essa força aqui que é aplicada, observem bem, essa força aqui que é aplicada, ela também vai estar resultando dentro da barra. Então, dentro da barra vai haver uma força que a gente não consegue, quer dizer, a gente não consegue mostrar na ilustração da barra, mas a partir do momento que a gente faz o corte, há uma força. É como se houvesse um movimento, tudo isso para dizer que como se houvesse um movimento atrelado à força também no corpo interno do objeto. Então, resumindo tudo, a tensão aplicada sobre a barra, ela resulta em forças tanto internamente da barra, externamente da barra, quanto internamente. É isso que diz o enunciado. Bom, para que não se altere o equilíbrio, então observem bem, essas forças elas existem. No entanto, em deformação ou em resistência dos materiais, não se deve alterar o equilíbrio, porque a partir do momento que você altera o equilíbrio da força, ou seja, a força aplicada no material, ouçam bem isso, a tensão aplicada, vamos falar assim, ao invés de força, vamos falar tensão aplicada sobre o material, ela tem que ser a força resultante para suportar, por exemplo, do outro material que vai estar recebendo a força, ela tem que ser igual, só que em sentidos opostos, à força que está sendo aplicada. Por exemplo, vai passar 10 caminhões sobre uma ponte. A força no peso desses 10 caminhões, a ponte ela necessita suportar uma força equivalente a esses 10 caminhões, ou seja, era como se ela devolvesse no sentido contrário essa força. Para quê? Para que haja um equilíbrio, para que não haja ruptura do material. A partir do momento que vai haver um desequilíbrio na força do material que vai ser recebido, vai haver o quê? Uma ruptura do material. Então, continuando aqui, o texto diz o seguinte, nessa parte. Para que não se altere o equilíbrio, estes esforços devem ser equivalentes à resultante. Mais ou menos aquilo que eu falei para vocês. Equivalente à resultante, também axial, de intensidade P. Ou seja, equivalente à resultante. A força de resposta, ela tem que ser equivalente à força que vai estar sendo recebido nesse corpo. Quando as forças são distribuídas perpendiculares e uniformemente sobre toda a seção transversal, recebe o nome de tensão normal, sendo comumente designada pela letra sigma. Pessoal, então essa aqui é a tensão representada por essa letra aqui, olha, essa letra grega sigma, vou destacar aqui para vocês, essa letra grega aqui, chamada sigma. Essa letra, ela significa tensão normal. Guarde bem esse nome aqui porque vocês vão precisar calcular. Da mesma forma que vocês calcularam a deformação normal e a deformação por cisalhamento, vocês vão calcular a tensão normal também. Pode ser, sobre a tensão normal, facilmente que a tensão normal em qualquer parte da seção transversal é obtida dividindo-se o valor da força P pela área da seção transversal. Ou seja, anotem bem essa equação. A tensão normal ela é dada pela força dividido pela área. Muito simples. P significa força, quer dizer,
significa a força ou o peso, né? Vamos chamar assim, peso ou força. E A, vocês vão significar área. O peso, ele é dado em newtons e a área em metro quadrado, centímetro quadrado, ou o que a condição pedir. Então aqui, ó, estão as unidades. Outra coisa que eu destaco para vocês, extremamente importante, está relacionada à questão das unidades de transformação, né? Atenção, então aqui observem bem que a tensão tem a mesma unidade de pressão que no Sistema Internacional de Unidades é o Pascal, que corresponde à carga de 1 newton, atuante sobre uma superfície de 1 metro quadrado. E o Pascal dado em newtons por metro quadrado. Então a tensão ela tem a mesma unidade da pressão, né? Ou seja, você pode dar atenção aqui, por exemplo, em newtons por metros quadrados. Você pode dar atenção. Como a unidade Pascal é muito pequena, costuma-se utilizar com frequência seus múltiplos. Megapascal, newtons por milímetros quadrado, gigapascal, enfim. Talvez vocês não estejam habituados com todas essas unidades, mas geralmente meus alunos eu costumo sugerir e cobro bastante isso, a questão do estudo das unidades. O que é que significa cada unidade. Só reforçando aqui, vocês têm lá no início da apostila de vocês, eu vou levar agora lá para cima aqui, para que vocês possam observar uma breve revisão sobre unidades de transformação. Observem bem, aqui na página 4, certo? E na página 5, também aqui na página 6, um pouco de conversão de unidades. Sugiro que vocês possam estudar bastante isso, podem tirar as dúvidas comigo, fazer chamada de vídeo, quando a gente estiver conversando ao vivo, porque é algo que vocês vão necessitar não somente para essa disciplina, mas para toda a grade de vocês. Então, esse material aqui está na apostila, vocês podem tirar as dúvidas de vocês e dê uma revisão rápida, certo? O que é que significa pressão, em que unidade é dada. Por exemplo, o que é a unidade? Uma massa é dada em quilogramas, certo? Peso dado em newtons. Velocidade em quilômetros quadrados. Então, em que é dada a pressão, em que é dada a tensão? Tudo isso aqui está no conteúdo de revisão de vocês. Bom, voltando aqui, em outros sistemas de unidades, a tensão ainda pode ser expressa em quilograma-força por centímetro quadrado, que é dado dessa forma aqui. Pessoal, o que é isso, a unidade? É como vai ser dada a questão, entendeu? Por exemplo, se eu pedir a alguém aqui, eu quero que vocês comprem açúcar. Vocês vão comprar o quê? 1 quilo de açúcar. Então, qual a unidade do açúcar? A unidade da massa? Quilo. Se eu pedir para vocês comprarem Coca-Cola, vocês vão lá comprar 1 litro de Coca-Cola. Qual a unidade? Litro. Então, nada mais é do que a unidade. A unidade de tensão é o quê? O quilograma-força por centímetro quadrado, entendeu? Ou newtons por metro quadrado. É basicamente isso que eu estou falando aqui. Essa parte que está destacada de amarelo são as unidades. Então, observe bem quais são as unidades de tensão. Lembram que a unidade de deformação, na aula passada nós vimos metro por metro, centímetro por centímetro. Tensão já é diferente. Quando a barra é alongada pela força P, como indica a figura, a tensão resultante, observe bem aqui que eu também já falei isso aqui para vocês. Deixa eu destacar de novo aqui. Quando a barra é alongada pela força P, como indica a figura, aquela barra anterior lá que a gente viu, a tensão resultante é tensão de tração. Isso aqui eu falei na aula passada. Ó. Quando é alongada é tensão de fração. Se as forças estiverem no sentido oposto, comprimindo a barra, tem-se a tensão de compressão. Ou seja, nada mais é do que aquilo que a gente viu na aula passada. Quando a gente puxa, tração. Quando empurra, comprime, é a força de compressão. A condição necessária para validar a equação é que a tensão sigma seja uniforme em toda a seção transversal. Bom, pessoal, para não ficar muito conteúdo para vocês, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Amanhã a gente vai ver a questão do alongamento e vamos ver como é que a gente vai calcular, certo? Tanto a tensão quanto o alongamento. Essa aula
e a próxima serão aulas mais teóricas, então eu sugiro que vocês leiam bastante, mas leiam mesmo com a mesma importância que vocês vão resolver os cálculos, para que aí depois fique mais fácil o entendimento, tá bom? Então hoje a gente vai resumir a nossa aula na questão da tensão, lembrando que vocês também receberão mais 2 vídeos referente à resolução dos exercícios ainda das aulas anteriores, certo? Então o conteúdo da nossa aula vai encerrar hoje por aqui, dando continuidade amanhã na questão do alongamento. Estudamos a tensão, vamos ver o alongamento, que é representada por essa letrazinha aqui grega chamada delta. Bom, amanhã a gente, quer dizer, na aula seguinte, né? Para quem não está assistindo o vídeo hoje, não necessariamente poderia ser amanhã, mas o vídeo seguinte a gente vai ver a questão do alongamento. Encerrando hoje com tensão.